Hello, investidores! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que parece um bicho de sete cabeças para alguns investidores. E aliás, muita gente às vezes deixa de começar a investir por conta do famoso imposto de renda. Eu tô aqui para te mostrar como você mesmo pode fazer a sua declaração do imposto de renda, se caso você não quiser delegar isso para um contador. É lógico que se você tiver a possibilidade de ter um contador, pelo menos para revisar a sua declaração, seria muito legal, mas eu tô aqui para mostrar para vocês que também é possível você fazer a sua declaração sozinha. Eu mesma faço isso desde o primeiro ano que eu comecei a investir e até agora tudo certo. Então, todo ano chega nessa época de março e aí a gente começa a pensar no imposto de renda. E a Receita liberou que esse ano o prazo vai ser do dia 17 de março ao dia 30 de maio. E os contribuintes que atrasarem com esse prazo podem pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74 e que pode chegar até 20% do imposto devido. Então, antes de tudo, vamos entender se você se encaixa em uma das obrigatoriedades da declaração do imposto de renda. Lembrando que nós temos vários critérios de obrigatoriedade e se você se encaixar em um deles que seja, você já é obrigada a fazer toda a declaração. E todos os anos, a Receita pode atualizar essas regras, sendo que algumas podem ser simplesmente alteradas, outras acrescentadas ou retiradas. No caso desse ano, essas duas em laranja aqui primeiro foram alteradas o valor e essas duas últimas em vermelho que eu já vou falar, elas foram acrescentadas e não existiam no ano anterior. Então vamos lá. A primeira é se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano de 2024. E essa regra foi mudada o valor. No ano passado era de R$ 30.639,90. E geralmente esses valores são alterados anualmente justamente por conta do reajuste de salário. E o que seriam rendimentos tributáveis? É o somatório dos rendimentos que incidem imposto de renda, como é o caso de salário, bônus, férias, aposentadorias, aluguéis, alguns tipos de pensões, entre outros. Então, se somado todos os seus rendimentos tributáveis juntos e der acima desse valor de R$ 33.888, você já é obrigado a fazer a declaração. No caso de atividade rural, se a receita bruta foi acima de R$ 169.440 no ano de 2024, também é obrigatória a declaração. Ano passado, esse valor era um pouco menor. Se somados os seus bens e direitos, que incluem imóveis, veículos, investimentos, dinheiro em conta, se esse valor todo somado for superior a R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2024, também tem que declarar. Outra obrigatoriedade é se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, que o somatório seja superior a 200 mil em 2024. O que seriam rendimentos isentos? São aqueles que não há incidência de imposto, como FGTS, bolsas de estudo, lucro na venda de até R$ 20 mil em ações em um único mês, dividendos e outros. E os rendimentos tributados exclusivamente na fonte são aqueles rendimentos cuja a incidência de imposto é dada diretamente na fonte. Como seria o caso dos juros que você recebe das suas aplicações de renda fixa, o juro sobre capital próprio que as ações pagam, benefícios da previdência complementar e outros exemplos. Se tudo isso somado deu acima de 200 mil, tem que declarar. Outro critério são indivíduos com ganhos de capital na alienação de bens ou direitos e até investimentos que tenham incidência de tributação. Então, exemplo, se você vendeu acima de R$ 20 mil em ações em um mês com lucro, se você em algum mês teve um lucro na venda de FIIs, ou de BDRs, ou de ETFs, já que esses últimos três não têm um teto de isenção, como é o caso das ações. Também tem que declarar quem realizou operações de alienação, ou seja, venda na Bolsa de Valores de mercadorias de futuros e assemelhadas,
cuja soma foi superior a R$ 40.000 no ano. Então, se você vendeu acima de R$ 40.000, mesmo que não tenha tido lucro, mesmo que não tenha tido que gerar a DARF, você tem que fazer a declaração. Pessoas que começaram ou até voltaram a residir no Brasil em qualquer mês do ano anterior. Então, vamos supor que você foi morar fora, deu saída fiscal do país e agora, em 2024, retornou ao país. A sua forma de mostrar que você realmente voltou é fazendo uma declaração. E agora, as duas regras que foram acrescentadas aqui, que a primeira é quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024. O que isso significa? Ano passado, uma lei foi sancionada que permitiu que até o dia 16 de dezembro as pessoas atualizassem e pagassem pelo valor dessa atualização do valor de bens imóveis, pagando uma alíquota menor. Então vamos supor, você tinha uma casa e todo ano você declarava o valor que você pagou por ela lá no momento da compra. Só que essa casa foi se valorizando. Aí, ano passado, foi permitido que atualizassem esse valor para valor atual, e a diferença entre esse valor que você comprou e o valor atual, você pagaria uma alíquota menor, desde que o pagamento fosse realizado até dezembro de 2024. Então, se você optou por fazer essa atualização de valor, você também tem que declarar esse ano. E, por fim, uma regra que foi acrescentada que atinge os investidores, que é quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos no ano anterior. Então, se você investe em dólar, por exemplo, você muito provavelmente vai ter que fazer a declaração esse ano. Ainda que você não tenha feito vendas com lucro, porque muito provavelmente você recebeu pelo menos os dividendos. Essa regra foi acrescentada porque no ano passado nós tivemos uma mudança na tributação dos investimentos no exterior. Até o final de 2023, os dividendos eram apurados mensalmente via Carnê-Leão, assim como quando você vendia as ações, o lucro obtido era apurado também dentro do mês. O lado bom é que essa apuração deixou de ser mensal e passou a ser anual. E além disso, agora também é possível fazer a compensação de prejuízo, o que antes não era possível. O lado ruim é que antes existia uma isenção de pagamento de imposto se você vendesse até R$ 35.000 no mês em ativos do exterior. E acima disso, aí sim, começava a ser cobrada uma alíquota que ia de 15% a 22,5%. Agora, a alíquota passou a ser de 15%, independente do valor de venda. Mas lembrando sempre que essa alíquota é sempre sobre o lucro. Vendeu com prejuízo? Não tem incidência de imposto. Então, uma vez que essa apuração dos rendimentos do exterior, tanto do lucro das vendas quanto dos dividendos recebidos, não é feita mais de forma mensal, a gente precisa necessariamente declarar em algum lugar. E agora, então, vai ser feita através da declaração de ajuste anual. E, inclusive, como a apuração não é mais mensal, não há necessidade de gerar DARF quando houver um lucro no mês da venda desses ativos. Você vai calcular o lucro ou prejuízo que você teve no ano, somando todos os lucros, todos os prejuízos, você abate um do outro. Se você teve mais prejuízos do que lucro, nada a se pagar. Ou se você teve mais lucros do que prejuízo, você vai pagar 15% sobre esse lucro na declaração de ajuste anual. Uma outra regra que eu lembrei que não está aqui, mas que também é um critério de obrigatoriedade e que já existia também no ano passado, é a questão de se você vendeu algum imóvel e aproveitou a isenção do pagamento de imposto comprando outro imóvel dentro do prazo de 180 dias. No Brasil existe a regra de que se é o único imóvel que você tem, né, é para sua residência, e você vendeu ele e usou esse dinheiro para recomprar um novo imóvel dentro do prazo de 180 dias, você fica isento de pagar o imposto. Mas isso te torna obrigado a declarar caso você tenha aproveitado desse benefício. Agora, é muito importante a gente relembrar aqui e reforçar mais uma vez que, a partir do momento que você se enquadra em qualquer um desses critérios de obrigatoriedade, você passa a ser obrigado a declarar absolutamente tudo.
Isso mesmo, uma vez que você faz a declaração, ainda que por parte dos seus investimentos, você não tenha atingido nenhum critério, por exemplo, não tenha vendido mais de 20 mil reais em ações, não tenha vendido nenhum FII com lucro no mês, ETFs, BDRs, não tenha recebido mais de 200 mil em rendimentos, ou não tenha feito vendas superiores a 40 mil no ano. Ainda assim, se pelo critério do seu salário, por exemplo, você é obrigado a declarar, você tem que declarar todos os seus investimentos. E o inverso também acontece. Se você tem algum critério dos investimentos que te torna obrigado a declarar, você também tem que declarar o seu salário, ainda que pelo seu salário não haja obrigatoriedade. Agora, vamos a algumas dúvidas que eu sei que vão surgir e que sempre são muito frequentes. Se eu não vendi nenhum investimento em 2024, só comprei, eu preciso declarar? A partir de agora, a gente precisa dividir essa resposta em duas. Se foi Brasil e se tinha também ativos internacionais. Porque se tinha ativos internacionais, se você investiu direto em dólar, por exemplo, muito provavelmente você vai ter que declarar, porque ao longo de 2024 você deve ter recebido algum dividendo, ainda que você não tenha vendido nenhum ativo. Se você investe apenas no Brasil e não vendeu nada, o que você precisa saber é se você encaixa em algum outro critério que não a venda com lucro. Tanto no que tange os investimentos e rendimentos recebidos desses investimentos, quanto também as outras regras de salário, por exemplo. Outra dúvida, e se eu tenho apenas investimentos de renda fixa, como por exemplo um tesouro direto, um CDB, uma LCI, uma LCA? Novamente, fazer um investimento por si só, seja ele de renda variável ou renda fixa, não necessariamente te obriga diretamente a fazer a declaração, diferente de alguns anos atrás, que sim, se você comprasse uma ação na Bolsa de Valores, não importava o valor, você tinha que declarar. Então, no caso de renda fixa, você pode ter que declarar se caso, por exemplo, somado todo o seu patrimônio, der acima de 800 mil. Se somado todos os seus rendimentos tributáveis, der acima do valor teto, que é de 33.888. Se somados os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, derem superiores a 200 mil. Se sim, os investimentos de renda fixa precisam sim ser declarados. A questão é que, para todos os investimentos de renda fixa, o imposto já é cobrado diretamente na fonte. Então, você não vai ter que gerar DARF ou pagar um imposto na declaração anual, porque esse tributo já foi recolhido. Agora vamos falar quais investimentos são isentos e quais são tributados. São considerados investimentos isentos as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, poupança, a venda de até 20 mil reais de ações no mês, os dividendos e os rendimentos dos FIIs. Já outros investimentos de renda fixa, como os CDBs, as debêntures sem ser as incentivadas, os títulos do Tesouro Direto, eles são tributados exclusivamente na fonte. Já a venda com lucro de FIIs, de BDRs e ETFs são tributadas independente do valor. 20% sobre o lucro dos FIIs, independente se for day trade ou swing trade. Isso significa que não importa se você vai comprar e vender no mesmo dia ou comprar e vender em dias diferentes, é sempre 20% sobre o lucro. Já no caso de ETFs e BDR, se você compra e vende em dias diferentes, você vai pagar 15% sobre o lucro. E no mesmo dia, 20% sobre o lucro. Mas o que muita gente faz confusão é que nesse caso, o pagamento do imposto ele não é feito na declaração anual. Esse imposto tem que ser recolhido via DARF até o último dia útil do mês subsequente à venda com lucro. Então, vamos supor que no mês de fevereiro você teve um lucro ao somar todas as vendas de FIIs. Você vai pegar esse lucro e calcular 20% sobre o valor desse lucro, gerar uma DARF, que é um boleto, e você tem que pagar essa DARF até o último dia útil do mês de março. Ah, Bianca, mas eu tive esse lucro e esqueci de gerar a DARF e agora como é que eu vou fazer? Ainda vai dar tempo de pagar, porém você vai pagar multa e juros.
Lembrando que você poderá fazer compensação de prejuízos de ativos com a mesma alíquota, desde que sejam do mesmo tipo de operação. Então, eu só posso compensar o lucro de um FII com o prejuízo de um FII, já que a alíquota dos FIIs é de 20%. Eu posso compensar lucro e prejuízo de ações com ETFs e BDRs, já que a alíquota no swing trade é de 15%. E eu não posso pegar uma ETF que eu fiz swing trade e compensar com outra que eu fiz day trade. Precisa ser o mesmo tipo de operação. E aí, se você soma fazendo todas essas compensações de lucro e prejuízo e no mês você teve mais lucro do que prejuízo, você precisa gerar a DARF e pagar até o último dia útil do mês subsequente. Lembrando que se o valor da DARF ele for inferior a R$10, você não vai conseguir gerá-la. Então, você vai precisar guardar esse valor, por exemplo, deu R$6 que eu calculei que eu tinha que pagar. Não vou conseguir gerar porque é inferior a R$10. Eu guardo esse valor e quando completar mais 4, aí sim eu consigo gerar uma DARF de 10. E no caso dos ativos internacionais, eles também não são isentos mais. Antes existia a isenção na venda de até R$35 mil no mês. Essa regra mudou a partir de 2024 e hoje, se você somar no ano e tiver mais lucros do que prejuízo, você vai pagar 15% sobre esse lucro. Sobre o lucro inteiro? Não, sobre a diferença. Você pega todo o lucro, vamos supor, eu tive um lucro de R$5 mil e tive um prejuízo de R$3 mil. Eu faço a compensação, me sobra R$2 mil de lucro. E aí eu pago 15% sobre os R$2 mil. Agora eu vou mostrar para vocês no programa da Receita Federal como declarar renda fixa, ações e FIIs. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar para gravar a parte de ativos internacionais, se vocês quiserem, em um próximo vídeo. Então, se você quiser que eu grave esse vídeo, deixa aqui para mim nos comentários se você gostaria que eu gravasse também da parte do exterior. A primeira coisa que você vai precisar para fazer a sua declaração é baixar o programa. Tem como fazer online? Tem. Eu, particularmente, prefiro baixar o programa no computador e fazer a declaração por lá. Também existe a opção de fazer pelo celular, mas eu também não gosto muito. Mas fica a seu critério, do jeito que você preferir. Eu vou deixar o link também aqui desse site do Gov para vocês baixarem o programa. E aí, quando eu entro aqui, eu vou em Nova e existe a possibilidade de eu iniciar a declaração já a partir de uma declaração pré-preenchida e aí vão vir alguns dados incompletos. Então, muita gente acha que ao começar com a pré-preenchida é só enviar porque já está todos os dados lá e não é assim. Você precisa conferir tudo. É claro que vai ajudar em alguns casos para você ver o que já tem. Às vezes alguma coisa que você esqueceria na pré-preenchida já vai aparecer. Ou existe também a possibilidade de você iniciar importando a declaração do ano anterior ou começar uma do zero. Como eu vou só demonstrar aqui para vocês, eu vou começar uma aqui em branco. Vai pedir o CPF, digita o seu nome e clique em OK. Primeiro, para os investimentos de renda fixa, é necessário que você tenha o informe de rendimentos de todos os bancos e corretoras que você tem conta. Alguns bancos já devem ter te enviado por e-mail e outros você solicita dentro do próprio aplicativo do banco ou corretora. E geralmente eles já te liberam lá na hora. Eu peguei o informe de rendimento aqui da minha carteira pública, da Rico, para vocês verem aqui toda a parte de renda fixa. Então aqui já vem bem discriminado. Rendimentos isentos. Então, se tiver algum rendimento isento, já vai mostrar aqui e você vai pegar o valor e vai lançar em rendimentos isentos. Aí sujeitos a tributação exclusiva, saldo em conta, créditos em trânsito e aqui a gente tem os detalhamentos também. Então, começando aqui pelos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, eu vou lá na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, clico em novo, escolho o tipo de rendimento, ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, código 6. Já te fala aonde você tem que declarar. Aqui você vai pegar o CNPJ, que já vem também no informe, vai colar aqui
Só que nesse caso, eu não tive nenhum rendimento do Tesouro Direto e nem da renda fixa. O que eu tive aqui são bens e direitos, que é o valor que eu finalizei o ano de 2024 com ele aplicado. Por que eu não tive rendimentos? Porque eu não resgatei nenhuma aplicação. Mas se você tiver algum valor, você vai lançar o valor aqui e dar um OK. Se você tiver algum rendimento isento aqui também, você vai lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, clica em novo e vai no tipo de rendimento 12, caderneta de poupança, letra hipotecária, LCI, LCA, CRIs, CRAS. Já o saldo em conta, assim como esses valores aqui, aplicados no Tesouro e na renda fixa, eu preciso colocar na ficha de bens e direitos. Então, para o saldo em conta, eu vou lá na ficha de bens e direitos, clico aqui no grupo de depósito à vista e numerário, código 99, que o próprio informe está me falando, código 99, digito o CNPJ e na discriminação eu posso colocar o seguinte: saldo em conta de investimento na corretora Rico, CNPJ tal, tal, tal. Eu também vou precisar declarar na ficha de bens e direitos, como fala aqui no informe, o que eu tinha aplicado em 31/12 em 2024 na renda fixa e no Tesouro Direto. Esses são os valores de aplicação sem os rendimentos. Quando ele for resgatado, aí vai aparecer lá nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva o rendimento líquido que eu tive uma vez que ele foi resgatado. Então, esses valores aqui foram os valores das aplicações que saíram do meu bolso. Então, primeiro, adicionando o de renda fixa, eu vou no grupo 4, código 2. Então, eu vou em novo, grupo 4, código 2, e eu vou lançar o CNPJ e a discriminação a mesma coisa. Só que ao invés de eu colocar saldo em conta, eu vou colocar lá valor de X reais em aplicação de renda fixa na corretora Rico, CNPJ tal, tal, tal. A mesma coisa para o Tesouro Direto. Então, no caso de renda fixa, a gente vai usar 3 fichas. A de bens e direitos, para declarar o saldo em conta e também os valores que a gente tinha aplicado no dia 31/12 de 2024. A ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, no caso de você ter LCIs, LCAs, CRIs e CRAS, e eles terem te gerado rendimento, você ter resgatado ou ele ter vencido e voltado o saldo para sua conta, vai aparecer também os rendimentos isentos e não tributáveis. E os sujeitos à tributação exclusiva, que vai vir de CDBs, títulos públicos, debêntures não incentivadas. Para as ações, eu também vou precisar utilizar essa ficha de bens e direitos para declarar todas as minhas posições no dia 31/12 de 2024. Então, eu venho aqui no grupo 3, participações societárias, código 1, ações. O CNPJ da empresa, você pode pesquisar ela no Status Invest, que você vai achar também o CNPJ da empresa. Você pode ir no site de relação com os investidores da própria empresa e pegar o CNPJ também. Mas se você utilizar algum aplicativo que te ajude na declaração de imposto de renda, isso já vai vir mais esclarecido e pronto já para você fazer a declaração. Na discriminação, você pode colocar X ações de... Aí eu coloquei o exemplo, o Banco do Brasil aqui, você vai colocar o ticker da ação, custodiadas na corretora X, CNPJ tal, a um preço médio de Y reais. Bianca, mas como que eu vou descobrir o meu preço médio? E essa parte é de fato a mais chatinha. A forma mais fácil seria você ter algum aplicativo que vai ser pago para te auxiliar em toda essa declaração. Hoje nós temos muitas boas opções que já te entrega praticamente a declaração pronta. Te entrega um documento que você importa aqui na declaração e já te dá quase tudo pronto e você só precisa dar um confere aqui, uma passada de olho. Esses aplicativos já vão calcular o preço médio, já vão colocar toda a discriminação, tudo que é necessário aqui. O que eu estou usando atualmente é o MyProfit, mas existem outros também. Agora, para quem não quer pagar por uma facilidade na declaração de imposto de renda, existe sim a maneira de você fazer isso manualmente, que vai ser mais trabalhosa. Você pode ter uma planilha automatizada e ao longo do ano ir preenchendo ela para ter o preço médio, e aí você precisa garantir que preencheu tudo certinho.
como é o caso dessa planilha que eu disponibilizo para os meus mentorados, que você vai lançando as compras e já vai te dar aqui o preço médio. Obviamente que nesse caso você precisa garantir que você está lançando tudo bonitinho, tudo certinho para não dar erro. Uma maneira de você conferir é ver se o preço médio da planilha está batendo com a corretora, que se estiver batendo, a chance é maior de estar correto. Mas muitas das vezes o preço da corretora está errado. Por isso que a melhor maneira, o ideal não é pegar o preço médio da corretora, porque às vezes dá erro. Se você não tem uma planilha, não faz esse controle, você pode entrar dentro da área do investidor da B3 e você vai conseguir selecionar o período lá onde você tinha a custódia dos ativos, das ações, dos FIIs, ETFs, BDRs, enfim. E aí vai gerar um Excel com tudo, todas as compras e tudo mais, e aí você vai ter que fazer o cálculo ali meio manual, claro, com o auxílio do Excel, para descobrir o seu preço médio. O ideal, na hora de calcular o preço médio, é considerar também os custos da B3, para você não pagar imposto sobre as taxas que a B3 já te cobra. Mas isso já fica um pouco mais complexo. Se você está usando um aplicativo, ele já vai te dar direto vai embutir esse custo e calcular isso dentro do preço médio. Se você vai fazer manualmente, não quer pagar por isso, é melhor não embutir esses custos e calcular o preço médio com base apenas no preço de compra. Para declarar os dividendos recebidos das ações, você vai na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, novo, e vai aqui no código tipo de rendimento 9, lucros e dividendos recebidos. Para declarar o lucro com ações na venda de até R$20 mil no mês, você também vai nessa ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e vai aqui no código 20, ganhos líquidos em operações no mercado à vista, nas alienações realizadas até R$20 mil. E a bonificação de ações é o código 18, bonificação em ações. Já as vendas acima de R$20 mil com lucro, você vai ter que declarar aqui em operações comuns day trade, ou também na venda de day trade, quando você compra e vende no mesmo dia. E aí você vai ter que preencher ali mês a mês, se foi operação swing trade, aqui em operações comuns, se foi day trade, aqui em day trade. E o juro sobre capital próprio vai ser em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, vai em novo e o tipo de rendimento é o 10. Já os fundos imobiliários também vai ter que declarar aqui nos bens e direitos, grupo 7, código 3. Os rendimentos de FIIs também vão vir aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, código 99. E aí na descrição você vai colocar rendimento do fundo imobiliário tal. Já as operações de vendas dos FIIs, você vai colocar aqui em operações em FII ou FIAGRO e vai lançar também mensalmente. Lembrando que aqui tem o valor do imposto pago. Lembra que eu falei que a DARF tem que ser gerada no mês em que o lucro foi obtido. Então, se você já pagou a DARF, você vai colocar aqui o imposto que você já pagou. Bom, eu sei que esse tema é extenso, então não sei se deu para pegar, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Mas eu também vou dar 2 aulas em breve sobre a declaração de FIIs de uma forma bem completa, mostrando tudo na prática, pegando a minha carteira pública e declarando junto com vocês. E nessas 2 aulas, além de mostrar tudo no detalhe, eu vou abrir a possibilidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Vou passar materiais complementares e essas aulas ficarão gravadas para vocês reassistirem. Então, se você tem interesse em participar por um valor bem simbólico, vai lá no meu Instagram, @biancanasfinanças, e me manda IR lá no meu direct que eu vou te explicar como vai funcionar. O link do meu Instagram também tá aqui na descrição. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de deixar seu comentário se você quiser mais vídeos como esse. E é isso, e até mais!